como educar os filhos sobre finanças, a gente já falou sobre planejamento, e hoje a gente vai falar sobre os três princípios que a família, que você e sua família precisam colocar em prática para que possam prosperar. Wellington, se eu fizer 2 e não fizer o terceiro, funciona? Não funciona. Se eu fizer 1 e não fizer 2, funciona? Não funciona. Se eu fizer os 3 princípios, aplicar, viver, funciona? Funciona. Você e sua família vai prosperar. Então, fica até o final. A gente vai deixar o terceiro de curiosidade para que você realmente possa entender que você viver nos princípios de Deus para prosperidade em família, a sua família vai prosperar. Podemos começar? Vamos ler pra gente Daniel. Vai. Daniel. Onde é Daniel, gente? Daniel, depois de Isaías aqui. Peraí. Daniel. Vai no computador. Versículo 4. Capítulo 6. Daniel 6, 4. Tá? Esse nosso primeiro versículo de hoje é referente ao nosso primeiro tema dos 3 princípios. Então, qual é o primeiro princípio? Fidelidade. Você quer prosperar com sua família, você precisa viver o princípio da fidelidade todos os dias. E aí eu quero que preste atenção no que Viviane vai ler agora, e aí depois eu vou te dar uma explicação rápida sobre isso. Leu... Essa parte aqui. Leu o 4 todo. Com isso, os outros ministros e governadores ficaram cheios de inveja. Ah, não, desculpa. Então Acho aqui que é. essa parte Só aqui. aqui isso. Daniel era muito fiel e honesto no seu trabalho. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Ninguém podia acusá-lo diante do rei. Olha só. Na mesma frase, a gente encontra 2 vezes dizendo que Daniel era fiel. Daniel era muito fiel. E ninguém conseguia encontrar falha nele, pois ele era fiel. Em toda a Bíblia, a gente encontra sem exceção, todas as pessoas que se destacaram, todas as pessoas que cresceram, que prosperaram, que foram pessoas usadas por Deus em algum momento da história, elas tinham a qualidade de fiel, de fidelidade. Exemplo, José. José, ele foi fiel a Deus em todos os momentos. Até ele chegar a ser governador, teve inúmeras dificuldades para ele deixar de ser fiel. Mas ele se manteve fiel até o fim. Daniel é outro exemplo. Daniel, desde o momento que ele chegou na Babilônia, ele decidiu não se contaminar. Então, não foi a circunstância que fez com que ele se tornasse fiel. Ele já era fiel antes da circunstância. Quando ele chegou lá, junto com inúmeros jovens que vieram lá de Israel, ele e seus 3 amigos decidiram não comer do manjar. Então eles já tinham a característica de fidelidade dentro deles. E gente, parece besteira, parece que é algo que não funciona, mas todos os dias nós temos a oportunidade de ser fiel, amor. É porque assim, para Deus não tem... Para Deus ou é sim ou é não. Ou você é fiel ou não é. Então não tem esse meio termo, né? Ou a gente é fiel ou a gente não é, independente da circunstância. Independente se a gente está no pouco, independente se a gente está no muito. A gente tem que ser fiel a ele. Exato. Então assim, às vezes a gente fala que quando eu tiver rico, eu vou fazer isso para Deus. Quando eu tiver rico, eu vou fazer isso pelas pessoas. Faz nada. Se você não faz hoje com o que você tem, pode ter certeza. Um dia, se você ficar rico, você também não vai fazer. Porque o seu coração ele não é fiel hoje com o que você tem. O seu coração está fiel ao dinheiro e não ao princípio. Então entenda, Daniel era muito fiel. E nisso não encontravam falha alguma nele, porque ele era fiel. E aí a gente estava estudando e eu mostrei para a Sofia, né, os 3 princípios. E ela disse: papai, o que é esse e esse? O que é fidelidade? Você sabe o que é fidelidade? Na hora eu não tinha resposta.
Tu tinha, amor? Eu falei mais ou menos o que era. É porque a gente tem uma ideia, fidelidade, ser fiel a Deus. Ser fiel naquilo que é proposto. Se você prometeu, você vai ter que cumprir. É você ser fiel naquilo. Pois é. Fiel aos princípios. Ei, eu sou fiel à minha esposa. A gente diz isso, né? Eu sou fiel à minha esposa. Eu sou fiel a Deus. Mas o que é realmente que quer dizer você ser fiel? Gente, quem chegou depois, se puder, compartilha aqui, ó. Faz o aviãozinho, manda aí para 5 pessoas. Vamos trazer mais gente para essa live abençoada. E aí eu disse, não, deixa eu ver aqui no dicionário o que é ser fiel, o que é fidelidade, para poder explicar a Sofia. E olha só, como é forte isso. Constância nos compromissos assumidos com outra pessoa. É você ter constância. A Bíblia fala lá em João que a gente não pode ser inconstante. Ah, não, agora eu sirvo a Deus, agora eu não sirvo, agora eu sou fiel à minha esposa, amanhã eu não sou mais. Tá, mas Deus ele está nos vendo em todos os momentos. A gente está falando de prosperidade em família, e se você não viver uma constância na sua fidelidade com o seu cônjuge, com os seus filhos e com Deus, você não vai prosperar. Independente do dinheiro que você ganhe. Olha, eu sou homem. Quantas vezes na rua, quando eu estou fora de casa, aparecem aquelas mulheres charmosas que a minha natureza humana Eu sei. A minha natureza humana ela quer fazer assim, ó. Mas aí, o princípio da fidelidade, do compromisso que eu fiz com a minha esposa, diz assim: não olha. É um compromisso. Eu preciso prosperar. Eu preciso prosperar em família. E para que eu prospere em família, eu preciso ser fiel à minha esposa. Só que ao mesmo tempo que eu sou fiel a ela, eu sou fiel a Deus. E ao contrário também. A partir do momento em que eu sou fiel a Deus, cumprindo um princípio dele, que é o princípio da fidelidade, eu me torno fiel à minha esposa. Entende? Então, constância nos compromissos assumidos. Você é uma pessoa fiel, gente? Você é uma pessoa que nos negócios outra pessoa vai confiar em você? Ou você dá uma palavra aqui, amanhã dá outra palavra, amanhã dá outra palavra, não tem constância. Se você não tem constância, dificilmente você vai prosperar. Dificilmente. Então anota aí, essa é só uma das 3 características, dos 3 princípios para você prosperar e prosperar em família, prosperar nos negócios. Eu estou falando em família porque hoje a live é sobre família. Mas se você aplicar esses 3 princípios nos seus negócios, na sua vida, na sua comunhão com Deus, nos seus relacionamentos, funciona da mesma forma. Funciona da mesma forma. Entende? Então, fidelidade. Característica do que demonstra zelo, respeito. Quando uma ação minha de não olhar para uma outra mulher em respeito, dona Neném, quando eu decido não olhar para outra mulher em respeito à minha esposa, eu estou sendo fiel, eu estou agindo com fidelidade ao nosso matrimônio. Esse zelo, ele vai me fazer com que eu prospere. Ok, gente? Vocês estão entendendo? Fidelidade. Busca isso. Anota o que a gente está falando hoje, que, como eu falei, de todas as lives anteriores dessa série, na minha opinião, essa é a mais importante. Porque é essa que vai te fazer prosperar você aplicando o conhecimento das outras aulas, das outras lives. Ela não gosta que eu fale aula, ela gosta que eu fale live. É um bate-papo. E aí, amor? Provérbios, o que é que a mulher fala aqui? Provérbios, né? Para as mulheres, para os homens também, mas para as mulheres, a mulher virtuosa, Provérbios 31. Gente, fidelidade. Provérbios 31. Provérbios 31. 10. 31:10. Provérbios 31:10. Olha só o que a Bíblia fala sobre fidelidade. Se você encontrar uma esposa fiel e dedicada, achou um tesouro mais valioso que ouro e pedras preciosas.
olha só. Se você encontrar uma esposa fiel e dedicada, mas o fiel ele vem primeiro. Será que Jesus ele foi fiel no seu propósito? Se Jesus ele tivesse dito assim, amor, não, já cheguei até aqui, né? Ali quando ele estava para ser crucificado, já cheguei até aqui, eu vou acabar com isso, eu não vou até o final. O sofrimento tá grande. Mas ele foi... Ele ainda pediu, né? Mas no final ele disse assim, Senhor, que faça-se a sua vontade. Que seja feita a sua vontade. Então muitas vezes a situação tá difícil e a gente abre mão de uma fidelidade a Deus para ter uma facilidade no processo. Gente, jeitinho brasileiro é dizer assim, olha, eu não vou ser honroso no que eu estou fazendo. O bendito jeitinho brasileiro é, eu fiz uma compra e a pessoa não viu que passou ali um produto a mais. Eu não vou pagar porque ela não viu. Ser fiel é você voltar lá e dizer, olha, passou esse produto aqui a mais. E eu não paguei. Fiel e honesto. Né? Fiel e honesto. Tá ligado as duas coisas ali. Eu lembro que um dia a gente foi almoçar na padaria e aí a pessoa do caixa, ela computou o meu almoço da Viviane, não computou o da Sofia. Baratinho, R$13. Aí eu saí, sempre quando eu vou nos lugares que eu saio, eu faço a conta na mente para ver se tá certo. Aí eu disse, amor, tá errado. Deu tanto, de Sofia foi X, e ela não computou. Aí a gente voltou lá. Aí eu disse, moça, isso no caixa, né, da padaria. Eu disse, moça, tá errado a conta. Quando você diz que tá errado, a pessoa do outro lado já acha que cobrou a mais. Não, tá certo. Porque elas não estão acostumadas com a fidelidade, com a honestidade das pessoas. Você está acostumado a alguém ser honesto com você? A gente está mais acostumado com a desonestidade. E eu disse, não, moça, você cobrou menor. Foram 3 almoços, mas só foi computado 2. O outro deu R$13. Desculpa, moça, tudo bem. Passei lá. O pessoal que estava em volta ficaram assim, ó. Porque eu já tinha saído da padaria. Uma mulher comentou na hora. E na hora uma mulher comentou. Isso é difícil de se achar. Mas é porque o meu compromisso, lembra, fidelidade, o meu compromisso não é com a padaria. Nem com a mulher do caixa. Nem com a mulher do caixa, é com Deus e com a minha família. Se eu sou desonesto, sabendo que ela não tinha cobrado e eu não volto, eu estou impedindo a minha família de prosperar. E o que mais tem, gente... Atrasa mesmo. Atrasa. Amor, o que mais tem são pessoas desonestas na família. O que mais tem, e eu digo a você, isso está impedindo você de prosperar. O jeitinho brasileiro, dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho aqui. Gente, isso é nos contratos, isso é em tudo. A Bíblia fala sobre você ser honesto nos contratos, honrar os seus contratos. Honrar a palavra também, né? Porque assim, não é só contrato assinado, é contrato verbal. Né? Às vezes você promete fazer algo para uma pessoa e não faz. Então você está desonrando, eu acho. Sim, a sua palavra. Sendo fiel. Exato. Então, ponto 1, fidelidade. Quer prosperar em família, mas também nos negócios, em tudo que você fizer, seja fiel. Primeiramente a Deus. Quando você é fiel a Ele, você se torna fiel no trabalho, a todos, em casa, em tudo. Com os amigos. E acho que Colossenses fala assim, tudo que você fizer, faça como se fosse para quem? Para o Senhor. Gente, eu trabalhava no banco e aí tinha que vender a todo custo os produtos do banco. Só que tem produto no banco que a gente já sabe que é furada. A Elaine tá aí, sabe? E eu não conseguia vender esses produtos. Eu só vendia o que eu achava que era coerente. Então, assim, eu tinha princípios e valores. Eu não ia fazer tudo a todo custo para me manter no banco. Não. Eu vendia o que eu achava coerente, que era bom para o cliente. Agora, ao meu redor, as pessoas só pensavam em bater meta, que geralmente funciona dessa forma. Então, as pessoas só pensavam nos seus. Então, assim, para mim, essas pessoas não estavam sendo nem fiel e nem honesta, né, vida? Exato. Porque aí, a todo custo, enfiava produtos nos clientes. Às vezes era gente idosa, sabe? Que nem sabia o que é que estava levando. E eles faziam isso, assim, sem dó. É isso. Então, gente, primeiro princípio, fidelidade. E olha só, a maior prova de fidelidade. Quando Deus criou a humanidade, ok? Quando Deus criou a humanidade,
formou Adão, formou Eva, que houve a queda, Deus disse, ó, vai vir um que pisará a cabeça da serpente. Apesar de tudo que aconteceu, Deus ele foi fiel em sua palavra. Jesus veio. Ok? Mas Deus ele continua fiel à sua palavra, dizendo assim, olha, vai chegar o dia em que o mal ele vai ser destruído. O mal ele vai ser destruído. Em nome de Jesus. Então, às vezes a gente esquece do que está escrito aqui. Às vezes a gente esquece de viver isso aqui. E olha só, na parábola lá das 10 viúvas, das 10 virgens, aquelas que não foram fiel, que não permaneceram até o fim, que não tiveram as suas lamparinas acesas, elas ficaram do lado de fora. Seja fiel a Deus, busque ser fiel. Eu não estou dizendo que quando a gente é fiel a gente não falha, a gente comete erros. Mas a fidelidade ela tem que estar no coração. Davi, ele era fiel, ele era considerado um homem segundo o coração de Deus porque ele se arrependeu. O coração dele era voltado a obedecer. Se você sabe que você está cometendo um erro, uma falha, está ganhando lucro sobre outra pessoa indevido, está ganhando vantagem sobre outra pessoa indevido, você está sendo infiel. Busca mais sobre isso. Anota, fidelidade é o primeiro princípio, a gente já vai para o segundo. Anota que isso é extremamente importante. Você pode estar travado na sua vida financeira até hoje por causa desse princípio da fidelidade. Lembra, Daniel era muito fiel e nisso não encontraram falta nenhuma nele, porque ele era fiel. E às vezes pode até não estar travado, mas assim, não é próspero nas outras áreas, né? E aí se pergunta o porquê. Porque tem gente que tem dinheiro e porque se mata. Sabe, gente? Tem gente que tem dinheiro e é depressivo. Mas alguma coisa tem. E aí acaba atrasando sua vida como um todo, né? Porque prosperidade não é só financeiramente. Tem 12 áreas, né, William? Da prosperidade. 12 áreas. Então, assim, uma coisa que a gente faz aqui, que faz ali, é uma pedra no caminho, né? Provérbios 11:1 diz assim: o Senhor repudia as balanças desonestas, mas os pesos justos lhe dão prazer. O peso justo é a honestidade. Quando você é fiel, quando você é honesto, isso dá prazer em Deus. Imagina o teu pai olhar para você assim e dizer: parabéns, porque a Elaine, parabéns porque a Ana, a Lidiane, eles estão agindo de forma honesta. Imagina Deus olhar para você e ficar feliz com as suas ações. É isso. O peso justo dá um prazer em Deus. Ele fica feliz, ele fica satisfeito com a sua forma de agir, com a minha forma de agir. Então busque ser fiel. Segundo princípio que vai te fazer prosperar em família, nos negócios, em tudo que você fizer. Doação. Eu não sei qual é o mais forte desses três, tá? Mas todos eles você precisa colocar em prática, buscar desenvolver. Doação é o segundo princípio. Não tem como falar de doação sem falar novamente de quem? De Cristo. Doou o quê? A vida dele. A própria vida. Cristo doou a própria vida. Doação. Então, eu quero ler aqui Provérbios 11:25. Lê pra gente, amor. Qual? 11:25. 11:25, A pessoa generosa terá sempre mais e mais. Ela receberá de volta todo o bem que fez aos outros. Olha só. A pessoa generosa, ela terá sempre mais e mais. Vamos com calma. Aqui ninguém está falando de você pegar os seus bens e sair doando, dando para a igreja, para todo mundo, e você ficar pobre, sua casa não ter nada, sua família não ter o que precisa. Não faça isso. Embora a gente saiba que tem algumas... Só se for a direção do Senhor, né? Se Deus mandar. Exato. Olha só, gente. A prosperidade, ela primeiro precisa ser para a sua casa, você e a sua esposa, os seus filhos, a sua família. Primeiro para vocês, ok? Depois para os demais. Mas Deus ele vai te abençoar primeiro para vocês. Mas o cuidado é, às vezes a gente começa a prosperar, começa a dar certo e a gente não abre a mão para abençoar outras pessoas.
A ganância, ela toma de conta. Ah, mas se eu ajudar alguém, se eu abençoar alguém, vai faltar para mim. Mas eu preciso acumular mais. Então, cuidado. Tem uma linha muito fina, onde a gente precisa entender que no momento em que as coisas começam a fluir para você, você precisa começar a abrir a mão, abençoar, ajudar, cuidar. E, gente, doação não necessariamente é financeiro. Pode ser um abraço. Minha esposa aqui às vezes chega para mim compartilhando o seguinte: ah, mas hoje eu conversei com uma pessoa. Mas a doação dela foi simplesmente ouvir a outra pessoa. Né, meu amor? Muita gente está sedento de falar. De falar para que outras pessoas possam ouvir. Então, não é apenas doar dinheiro. Faz serviço, parte. Né? Faz parte. Mas doar serviço, doar a sua atenção para outra pessoa, doar algo que você não usa. A gente ontem lá tava no QG ontem à noite, e aí lá no co-work a gente tava Menina, meu Deus, sabe como Deus é? A Vida tá falando de doação, aí veio na minha cabeça agora, que eu tava esperando ele terminar. Falar sobre, que eu tava comentando com Michelle, ela acabou de entrar, não sei se ela vai estar aí ainda. Tá. E aí eu falei pra ela que gostava de pavê. Pavê? Aquele docinho, que é uma delícia. Eu disse a ela que uma vez fui pra casa de uma amiga, e aí a mãe dela fez pavê. E eu almocei tão rápido pra comer o pavê, que foi motivo de risadas. Aí ela ficou com isso na cabeça, né? Do nada a Michelle faz um pavê e me dá, nem esperava. Então assim, a gente tá falando, doar não é só dinheiro, né? Sim. Às vezes um carinho desse assim que a gente recebe, e aí muda o dia de uma pessoa. Eu falei, ai, minha misericórdia, foi maravilhoso. É isso. E ela entrou na live agora. Aí, às vezes, gente, ontem a gente tava no QGR, no pequeno grupo aqui, e lá no escritório tava sem geladeira. Olha só. E aí, a pessoa que é lá do QGR, a gente tinha cedido o espaço para ele fazer um evento há 2 semanas atrás. Ok? Ou seja, a gente doou o espaço para a pessoa fazer o evento lá. Quando foi ontem, a gente estava lá no meio de todo mundo e ele disse: Wellington, tá sem geladeira lá ainda? Eu disse: está. Ele disse: pronto, tem um frigobar aí. Que massa, né? Leva para vocês. Frigobar, daqueles modelos retrô, vermelhinho, coisa mais linda. É o que ele está dizendo aqui, ó. A pessoa generosa terá sempre mais e mais. Ela receberá de volta todo o bem que fizer aos outros, gente. Todo o bem. Então a gente cedeu o espaço de forma... Como é que eu posso dizer? Michelle disse, preciso fazer outro pavê pro neném. Tô esperando. A gente cedeu o espaço sem nenhuma intenção, sabe? Com uma forma mesmo de poder abençoar outra pessoa lá para fazer o evento dela. Volta, gente, volta pra você. Agora, o que não vale é assim, ó. Ah, eu vou dar isso aqui pra Viviane. Pega aqui, irmão. Vai esperar o troca. Porque depois ela vai me dar de volta alguma coisa. Acabou. Não funciona. É a intenção do coração, né? Deus conhece. Aí esse é o motivo, e aí eu vou falar de dízimo agora. Esse é o motivo pela qual o seu dízimo não tem efeito na sua vida. Se você pega o seu dízimo e diz, eu vou dar o dízimo para Deus para ele me abençoar mais. Eu vou dar o dízimo para ele me abençoar mais. Você está tentando fazer uma troca com Deus, fazendo uma barganha com Deus. Entenda, não funciona. O dízimo nesse caso, ele vai servir para a igreja. A igreja vai fazer o bom uso, gestão vai aplicar. E você está achando que está fazendo a sua parte. Mas para você não vai funcionar. A doação é algo que eu faço e eu não espero nada em troca. Jesus, ele entregou a vida dele, ele não esperou nada em troca de mim e de você. Até porque a gente nem merecia, né, gente? Exato. Você, quando doa algo, não é pelo que a pessoa ela tem ou pode fazer por você. Quem mais ganha no processo de doação é você. Isso é a... Generosidade. Generosidade é o princípio da semeadura, gente. Semeadura, você precisa semear. Mas é como eu falei, a sua família, ela está em primeiro lugar. Você deve sim abençoar, mas você não deve carregar outras pessoas nas costas. Durante muito tempo a gente fez isso. Ajudando financeiramente, ajudando de inúmeras maneiras. E aí a gente carregava as pessoas nas costas.
E muitas vezes isso atrapalhou a nossa família de crescer e prosperar. Entende? Então, seja uma pessoa... Umas foi com direção do Senhor, né? Outras não. Foi do coração. Sim. Então, assim, seja fiel, ponto 1. A gente já falou bastante sobre isso. 2, seja generoso. Provérbios 11, 24 diz assim: quem reparte generosamente seus bens vê suas riquezas aumentarem. Então, quando você doa, você vê as suas riquezas aumentarem. A lei da semeadura, ela não falha, tá? Mas não pode esperar algo em troca. Quem procura segurar mais dinheiro do que necessita, acabará na pobreza. Entenda. Por que você quer ficar rico? Eu faço essa pergunta na palestra, eu faço essa pergunta nas mentorias. Por que você quer ficar rico? Por que você deseja ser rico? Estou ouvindo um silêncio. Fez um cric. Estou ouvindo um silêncio. Gente, a riqueza financeira, ela é apenas um impulso para que o propósito de Deus através da sua vida se potencialize. Só isso, nada mais do que isso. Você e a sua família vão viver melhor. Fato. Aquilo que Deus dá, imagina um copo. Esse copo, se ele estiver vazio e eu coloco água nele, o copo ele vai ficar cheio, mas ele vai transbordar. A riqueza é da mesma forma. O seu copo ele vai encher. As suas contas bancárias estarão fartas. Os seus boletos estarão pagos em dias. Mas vai transbordar, precisa transbordar. Não retenha. Quando o seu copo encher, não coloque uma tampa para que não transborde. Mas pelo contrário, seja generoso. Deixe o seu copo transbordar e Deus vai começar a colocar mais, a ponto que você não vai ter controle mais. A sua vida financeira ela depende da fidelidade e da generosidade, da doação. Dar o dízimo faz parte, mas dê o dízimo na intenção correta. Você está devolvendo, não apenas 10%, mas tudo é do Senhor. 100% da sua vida é do Senhor. 10% era o princípio do Velho Testamento, onde eu tinha que dar 10% para que os 90% fosse abençoado. Mas aí, quando a gente entra no Novo Testamento, Paulo diz assim, olha, cada um dê conforme está no seu coração. E o 100% agora é de Deus, porque a nossa vida, por completo, é de Deus. Então, a minha família, os meus bens, minhas finanças, tudo é de Deus. O meu tempo, tudo é de Deus. Então, não é 10%. 10% é uma forma de você, representativa de você. Gratidão a Deus, né? Agradecer, de você servir ao Senhor. Mas não se limite a apenas nos 10% se também. Deus mandar você dar esse lindo carro que você tem aí na sua garagem. E aí? É isso. Já parou para pensar? Então tudo é de Deus, minha gente. Não tem isso de 10%. Toda a nossa vida é do Senhor. Tudo que Ele nos dá é dele. Então se Ele pedir pra gente, sei lá, doar alguma coisa para alguém de valor que a gente tem, e aí você não vai dar, você vai desobedecer, você não vai ser fiel. Então é sobre isso, entende? Mais alguma coisa? Ainda sobre doação, eu quero falar sobre a mulher virtuosa. A mulher virtuosa, Provérbios 31, diz assim, no versículo 12. 31, 12, Provérbios diz assim: ela sempre procura ajudar o marido, sempre procura o bem-estar dele, nunca o mal. A gente falou no versículo 11 que a mulher virtuosa era uma mulher fiel, dedicada. Todos esses versículos, as 3 características que a gente está falando aqui hoje para você prosperar em família, os 3 princípios se encontram em uma mulher virtuosa. Fidelidade, doação, é uma mulher que se entrega para a família, é uma mulher que se entrega para o esposo, é uma mulher que se dedica a contribuir com o crescimento da família. É uma mulher que ela une forças com o esposo, ela não divide forças. Por que os casamentos não prosperam financeiramente? Porque a mulher está indo em uma direção e o esposo está indo no outro. Tudo que divide não cresce, mas tudo que soma cresce. Junta força, junta energia. Quando um está para baixo, outro vai lá e ajuda. Quando um está triste, outro vai lá e anima. Entende? Então, é isso. A mulher virtuosa, ela tem a virtude da dedicação, da doação para a sua família. E o homem também precisa ter, tá, gente? A gente vê muitos homens por aí
que não são dedicados. Não são dedicados para doar para sua família. É algo que eu me cobro muito. Às vezes a gente corre tanto em trabalhar, em, sabe, fazer negócios, tem que parar para doar tempo, atenção, carinho, cuidado, proteção para sua casa, para sua família. É algo que eu me cobro, que eu preciso melhorar, tá bom? A gente tá aqui e a gente tá falando, mas a gente serve também pra gente. Fechou? Fidelidade. Quer falar alguma coisa sobre fidelidade ainda, amor? Eu quero ir no banheiro. Vá no banheiro. Meu amor tá grávida, vá no banheiro. E a gente fala. Eu vou entrar agora em gestão. Olha só, a gente falou sobre fidelidade. Gente, quem tá gostando, coloca um coraçãozinho, dá um sinal de vida aí. Tem alguém aí ainda? Dá um sinal de vida pra gente aí, dá um oi, faz pergunta. Você tem pergunta não? Olha só, a habilidade de fazer pergunta vai te levar para outra fase. Então faça perguntas, tá? Não só assista, faça perguntas, comenta. Primeiro princípio que a gente viu, fidelidade. Desde o princípio, Deus ele foi fiel e é fiel e sempre será fiel. Então nós também devemos buscar ser fiel ao Senhor para que a bênção dele seja derramada sobre a nossa vida. Segundo princípio, doação. Desde o início, desde o princípio, por isso que é um princípio, gente, porque desde o início já existia. Deus ele doou a vida dele, o espírito dele para nós. Deus ele doou a criação. Deus ele doou tudo para mim e para você. Então nós também precisamos ser generosos. OK? Fidelidade, doação. E o terceiro princípio, que a maioria das pessoas não fazem. Muita gente é fiel. Muita gente é fiel ao Senhor. Eu creio nisso. Muita gente é. Muita gente é generoso. Sabia, amor? Muita gente é fiel. Muita gente é generoso. Demais. Eu conheço gente assim, ó. Mas o terceiro pilar, que é a gestão, poucas pessoas são. E esse é o motivo, talvez, pela qual você não chegou onde você deseja nas suas finanças. Gestão, gente. A Bíblia fala, se você pesquisar aí, anota esse nome, diligência. Se você pesquisar o que é diligência, diligência na Bíblia, você vai perceber que está faltando isso para você prosperar. Ser fiel, doação e diligência. Tem que aplicar os três. Tem que aplicar esses três princípios. E aí, eu quero ler Provérbios 21:5. Provérbios 21:5 diz assim. Olha só. Quem planeja e trabalha com dedicação, guarda essa palavra, dedicação, terá fartura. Quem quer ficar rico da noite para o dia, acaba na miséria. Planejar é um ato da gestão. Dedicação é um ato da gestão. Qual foi a última vez que você parou para ver o seu orçamento? A gente tem que parar esse mês para ver, né? A gente criou um hábito, todo final de mês, parar e ver o orçamento do mês seguinte. Ver como é que tá as contas, como é que tá a finança e tal, para o mês seguinte. Qual foi a última vez que você parou para ver as suas finanças? Para fazer um orçamento? Para reduzir seus gastos? Para olhar para a fatura do cartão de crédito? Se tá tudo ok. Se tá tudo ok, se não tá. Conselho, meu amor, pra gente sobre isso? Hoje eu só quero escutar. Eu já quero escutar. Qual foi a última vez que você parou para fazer gestão da tua vida? Das tuas emoções, da tua vida espiritual, da tua vida conjugal, da tua vida financeira? Qual foi a última vez que você parou para fazer alguma manutenção na sua casa? Tudo isso em todas as áreas, gente. Gestão não é só no dinheiro, são em todas as áreas. Qual foi a última vez que você parou para fazer isso? Aí você quer prosperar? Como é que tá as tuas finanças? Tá um caos. Até para a harmonia da casa, né? Deixar a mulher tranquila também. Entende, gente? Ser fiel não basta. É importante e tem que ser. Ser generoso não basta. É importante, mas não é suficiente. Tem que ser os três. Eu vejo muitas igrejas falando por aí de prosperidade, de generosidade, que às vezes enche o saco. E por que o povo não prospera? Porque falta algo. Entende? Falta muitas vezes a gestão na vida da pessoa.
Obrigado, meu amor. Obrigada. Aí, ó, o copo tá quase cheio, tá quase transbordando. Glória. Bom dia aqui. Bom dia! Obrigado ali, não. Daqui e ali. Entende, gente? Então, olha só. Com muita simplicidade, eu quero dizer para você hoje. Aplique esses 3 princípios. Eles serão suficientes para destravar muita coisa na sua vida. Doação, fidelidade e gestão. Para, respira. Faz um levantamento de como está a sua vida. Como é que está a sua vida conjugal? O que é que precisa melhorar? O que é que eu, Wellington, preciso melhorar em relação à minha esposa, em relação à minha casa, na minha vida financeira, na minha comunhão com Deus? Isso é fazer gestão, gente. Entende? Quem planeja e trabalha com dedicação terá fartura. Terá fartura. Tudo que a gente deseja é poder ter uma mesa farta, uma mesa abençoada, ter dinheiro na conta, pagar os boletos em dia, poder viajar, realizar os sonhos, crescer, prosperar, tudo que a gente deseja. Entende? Por que que a gente não dá atenção para isso? Não é sobre correr, a gente corre tanto durante o dia, mas em que momento a gente está parando para ver o que precisa ser visto? Em que momento eu, Wellington, estou parando para olhar para minha esposa, para dar atenção? Não negligenciar os princípios, né, do Senhor? Não negligenciar. A diligência é o ato de cuidar com zelo, com dedicação. Isso é diligência. Entende? Isso é gestão. Então, quer prosperar? Aplique esses 3 princípios. E lá no princípio, lá no início, onde é que estava a gestão? Deus, ele criou e disse: Adão, ó, tá aí, tá nas suas mãos. Agora você vai cuidar. Então a gestão, ela tá em tudo. José, quando ele passou pelo processo da fidelidade, da doação, que ele foi ser governador, ele foi aplicar gestão. Se a gestão, imagina se o Egito tinha passado pelos 7 anos de seca com fartura. Não tinha. Quando você chega na abundância, você vai emprestar para os outros, você vai doar para os outros, você vai vender para os outros, você vai ficar mais rico. Provérbios fala que o rico, ele fica mais rico por causa disso, que ele leva vantagem sobre o pobre por causa disso, porque ele tem gestão do que ele faz. José, ele fez gestão lá no Egito. Durante 7 anos de abundância, ele fez gestão e acumulou para nos 7 anos de fartura ele ter mantimentos. E por que eu não faço isso na minha casa? Porque todo o dinheiro que entra na minha mão eu gasto. Tem que fazer gestão das suas finanças, reduzir custos, gastar menos do que ganha. Vai, mamãe. Muita gente fala assim, né? Principalmente os cristãos. Seja o que Deus quiser, se Deus quiser, isso vai acontecer. Gente, Deus quer que a gente viva uma vida em abundância, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então não é deixar a vida me levar, ou tipo assim, não vai cair do céu. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que fazer o planejamento. Eu acho muito importante. E a gente sempre falou sobre isso aqui. A gente planeja, mas no decorrer do percurso pode mudar a rota e tá tudo bem. Só que a gente não vai ser pego de surpresa, né? Vai ser mais fácil de administrar isso, de fazer a gestão disso. Então, assim, tudo que a gente tem que fazer tem que ter essa gestão, tem que ter um planejamento. Agora, tudo baseado conforme os princípios do Senhor e a direção dele. Exato. Olha só. Ah, não, se Deus quiser eu vou prosperar. Se Deus quiser aquilo vai fazer certo. Deus não quer. Deus, ele quer o melhor. É uma forma que a gente usa para justificar nossas falhas, nossos fracassos, a nossa procrastinação de não fazer algo. Ah, eu vou ficar aqui assistindo, mas se Deus quiser vai aparecer um emprego para mim. Não levanta não e vai procurar, não vai procurar fazer um curso, conversar com alguém para abrir as portas. Deus, ele age no movimento. Deus, ele age no movimento. Pedro só provou o milagre de andar sobre as águas porque ele agiu, ele saiu do barco, tomou a decisão. Então Deus, ele vai agir no teu movimento. Esteja em movimento que aí ele vai agir. Provérbios 21:2 diz assim:
há sempre uma maneira ou outra de justificarmos as nossas ações. Sempre tem uma maneira, sempre tem uma desculpa de justificarmos as nossas ações. Mas o Senhor conhece os pensamentos e as intenções. Então quando eu digo, Deus proverá, Deus sabe, Deus vai mandar, mas Ele conhece o que verdadeiramente está no meu coração. O descanso, o desleixo, a falta de gestão, a preguiça, a procrastinação. Ele sabe o que está no seu coração. Então, se você está dizendo algo da boca para fora, são palavras vazias. A Bíblia fala sobre isso. Palavras vazias que não têm nenhum efeito. A gente precisa criar vergonha na cara e assumir a nossa responsabilidade. E dizer, não, eu vou lá e vou fazer acontecer. Porque Deus ele já fez por mim. E Deus ele vai te abençoar no seu movimento. No seu movimento, não quando você estiver parado ou estagnado. Olha só, minha mãe colocou aqui, meu marido passou a pandemia muito bem com a gestão dele. Meu marido passou a pandemia, ok, repetiu. Olha só, gente, meu pai, durante muito tempo, não fez gestão de nada. No momento em que minha mãe disse, olha, a partir de hoje, toda a gestão da casa vai estar com você. Minha mãe assumiu o papel dela e meu pai o papel dele, em relação à gestão, provedor, essas coisas. E para nossa surpresa, o meu pai foi um excelente administrador de casa, do lar, das finanças. Como minha mãe falou, ele passou a pandemia toda sem preocupação. Porque ele fazia a gestão corretamente das finanças. Ganhava muito? Não. Lá no interior da Paraíba, gente. Lá no sertão, meu pai não sabia ler. Mas ele fez uma gestão com princípio. Aí eu te pergunto, você sabe ler, você tem conhecimento da Bíblia, você faz um monte de coisa e não prospera por quê? Porque ficar sentado. Não, sabe o que é? Fica jogando a culpa em Deus. Deus não quer que eu prospere. Muitas vezes as crenças limitantes do dinheiro não impedem você de prosperar. Mas o dinheiro é do mal, eu não posso ficar rico. Muitas vezes os bloqueios te impedem de prosperar. Enfim, isso já está entrando em outro assunto. Mas eu quero te dizer, fidelidade, doação e gestão. É isso que vai te fazer ir para o próximo nível. O que eu mais conheço aqui são pessoas, empresas que ganham milhões. Milhões, gente. Estão quebradas, estão falidas por falta de gestão. Milhões, tá? Estão quebradas e falidas por falta de gestão. Não adianta você dar o seu dízimo se você não fizer uma gestão e não for fiel. Mas eu estou sendo fiel a Deus entregando meu dízimo. Só em um princípio. Dar 10% não é fidelidade, gente. Se você vê alguém passando necessidade, não ajuda. Se você nega as coisas para quem é de dentro da sua casa. Se você nega a sua atenção para sua esposa, para os seus filhos, se você só pensa em trabalho, 10% não é ser fiel. Não tem como ser fiel em um pedacinho. Lembra? Fidelidade é compromisso. É constância nos compromissos assumidos. Tem que ser constante. Tem que ser constante. Não adianta fazer meia boca, pela metade. É isso. Acabou. Perguntas. Quem é o corajoso ou a corajosa que vai fazer uma pergunta? Só uma pergunta, pra gente finalizar. Qual é a pergunta? Espera, vai falando aí que na próxima vai ter mais. Então, tem que ensinar a gente a fazer perguntas. Por que que eu não prospero? Por que que eu não consigo evoluir na vida? Por que meu casamento tá ruim? Por que que meu negócio não tá fluindo? Por que que eu tô gordo? Por que que eu tô sem coragem, sem disposição? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Começa a fazer perguntas sobre tudo na tua vida. Se você não fizer perguntas, você não encontra a resposta. Sai da corrida dos ratos, sai desse ciclo medíocre, mediano que todo mundo tá. Pula fora dele hoje. Começa a fazer perguntas sobre a tua vida. Começa a fazer perguntas que você vai encontrar as respostas. Aí vai para a Bíblia. O que é que Deus fala sobre isso? Qual o princípio que Deus quer que eu aplique na minha vida sobre isso? Gente, o sistema não tá para brincadeira. Então, assim,
Isso que o Hélio tá falando. Sai da corrida dos ratos, é muito importante. O mais rápido, gente, o tempo está acabando. Porque a gente... É muito interessante. Eu tô lendo ainda, na verdade, aquele livro Pai Rico e Pai Pobre. E ele fala muito sobre o sistema, né? Sobre a corrida dos ratos. E assim, meu Deus, como a gente vive assim, né? E nem imagina. Quando a gente abre a mente e vê as possibilidades que a gente tem e como a gente estava indo atrás de todo mundo fazendo a mesma coisa, eu digo, meu Deus do céu. Então eu indico para vocês, vocês lerem esse livro, é muito bom, abre muito a mente, assim, em tudo, em coisas pequenas e coisas grandes também na nossa vida. E isso que o Hélio tá falando, né? Porque eu falo assim, o sistema de tudo, o feminismo, da sociedade, de tudo, assim, para tirar a gente do foco, para tirar a gente do caminho do Senhor, sabe? Essas coisas que estão acontecendo aí sobre mudar a gramática, sabe? E as pessoas não concordam. Eu disse, meu Deus do céu. Gente, enfim, o sistema não quer que você prospere. Não quer, e você não vai prosperar enquanto você estiver nele. Tem que cair fora. E como é que você cai fora do sistema? Abrindo a mentalidade. Então a Viviane falou do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Leia. E leia esse aqui, ó. Ela fez uma pergunta. O Segredo das Mentes Milionárias. A gente tá no 2 Instagram aqui, então... Segredos da Mente Milionária. Comece a ler. Você compra um livro por R$30, gente. Mano, botou, acho R$30. Às vezes a pessoa não quer pagar R$1.000 numa mentoria comigo. Tá, compra um livro. Compra o meu livro. Pega aí, irmão. Meu livro. Tá fazendo pitch. Fazendo pitch. Não, não tô. Eu tô dizendo pra você o caminho. Olha só. R$39, R$30. R$30. Abre a mente. Sai da corrida dos ratos. Sai da corrida dos ratos. Muda de vida. Vamos ver os comentários. Ok? Vamos para as perguntas. Aqui, vamos ver o comentário. Mano falou assim, as pessoas estão engessadas, né? E realmente até a gente tava na vida. Total. E a gente nem imagina. Meu Deus do céu, é muito interessante. Aí minha irmã colocou assim, eu estava com um pensamento do dízimo e vi que não estava no caminho certo. A gente também, muito tempo, Alec. A gente pensava dessa forma, mas o dízimo é isso que o Elton estava explicando, não é só dar os 10% para ter algo em troca, né? Deus sabe o seu coração, a intenção do seu coração. E Elaine fez uma pergunta. Rapidinho. A Bíblia diz assim, ó, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Esse conhecimento não é conhecimento da lei, é conhecimento dele. O povo conhecia a lei, como diz lá no interior, não sei se é que diz, de có e salteado. O povo conhecia a lei, mas o povo não conhecia o Deus da lei. Cristo. Ele não conhecia. Então, você perece, eu pereço se eu não conhecer a Deus, a Cristo, o poder dele sobre mim. Não é sobre saber os 10 mandamentos, é sobre conhecer ele. E como é que eu conheço a Deus? Lendo, tá aqui, a palavra revelada. Às vezes a gente fica buscando revelações, amor. Revelações, mas... Ou então só vai pra igreja pra, tipo assim, Deus vai me dar uma palavra. Isso. Gente, Deus tá com a gente 24 horas. A Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a porta. E tu vai ter um encontro com Ele. Tu vai ter intimidade, busca essa intimidade. Porque é a coisa mais linda do mundo. É você ter um direcionamento, ele falar pra você, ó, não vai por aqui. É quando você tá triste. Gente, eu entro no quarto, só faço chorar, mas não é de tristeza não. É tipo assim, eu choro, desabafo. Choro. Sabe aquela leveza, aquela paz que ele me dá? É como se fosse não. É o meu pai ali, e eu no colo falando com ele, chorando, agradecendo, pedindo a Deus assim... por tudo, assim, agradecendo por tudo que ele já fez por nós, por tudo que ele é, sabe, nas nossas vidas, e que a gente não é merecedor. Então, assim, esse entrar no quarto, essa buscar intimidade, minha gente, façam isso, porque vocês vão ter outra vida. É isso. A gente vai para a pergunta da Elaine agora. Viviane que vai responder para a pergunta para mulher. Os dois. Mas deixa eu te dizer, nervosa. depois da live a gente vai colocar uma caixinha
nos nossos stories perguntando qual o tema das próximas lives. Então, entra lá, responde o que é que você gostaria que a gente falasse e a gente vai trazer para você. Então, entra nos stories depois, volta lá, fala sobre isso, sobre isso e a gente vai falar com vocês, tá bom? Vai, Elaine perguntou, eu vou ler, Viviane responde. Como a mulher pode ser mais sábia no casamento? Gostaria que meu esposo estudasse desenvolvimento pessoal também. Pronto, eu falo a segunda parte e Viviane faz a primeira. Tá bom. Como a mulher pode ser mais sábia no casamento? É tipo assim, deixando seu orgulho de lado. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E ser sábia é deixar muito o seu eu do lado. Eu tinha muito isso, sabe, Elaine? É o que eu quero, é o que eu faço, é as minhas coisas, é do meu jeito. Então, é o meu dinheiro. Era o meu dinheiro. Então, assim, quando eu entendi que a mulher sábia é além disso, uma mulher sábia, ela vai ativar esse homem. Então, se você quer que ele estude desenvolvimento pessoal, diga coisas para ele que ele é inteligente, que ele pode fazer isso, que ele pode muito mais, sabe? Peça um direcionamento ao Senhor de como abordar certo tipo de coisas, não assim tentar arrotar ou então vomitar tudo nele, faz isso, faz aquilo, não, é aos pouquinhos, sabe? De degrau em degrau e sempre pedindo orientação ao Senhor. Você conhece o seu marido, então assim, se eu chegar assim para o Wellington e falar um monte de coisa, ele não vai gostar, porque ele é daqueles homens melosos que tem que ser carinhoso. Então você conhece seu marido muito bem, então você vai pedindo estratégia ao Senhor do que fazer. Às vezes é um bilhetinho na carteira, sei lá, né? Eu estou contigo, sabe? Vamos crescer juntos, você é único, você é o amor da minha vida, sabe? Essas coisas. Terminou? Ele vai mostrar, né? Viviane, isso funciona, tá? Vou falar sobre isso, Eu não funciona. sou muito de falar, mas sou de escrever. A gente tá falando sobre doação, fidelidade e gestão, gente. Nos relacionamentos também. Funciona. Parar e olhar pro outro. Declarar palavras de afirmação para o seu esposo, sabe? Sim. Você é único, você é capaz. Viviane não conseguia fazer isso! Mas ela consegue agora! Graças! Vai, mostra logo. Viviane começou a fazer uns bilhetinhos. Aí quando eu abria a marmita pra almoçar no trabalho, aí tinha os bilhetinhos, uma coisa mais linda, o coração fazia. Aí ela foi fazendo os bilhetinhos, aumentando os bilhetinhos dela agora tá assim, gente, olha. Uma carta. Tá vendo? Dá pra ver aí o bilhetinho? Aí do outro lado tem mais, ó. Gente, só o bilhetinho. Então, começa com uma frase, depois vai duas, depois vai três, daqui a pouco vai estar com um bilhetinho assim, ó. Daqui a pouco vai ser um caderno todo. Mas são coisas pequenininhas que você vai ativar no seu esposo. E vai fazer ele também querer fazer a diferença, né? Sim. Isso aí. E olha só, alguém tem que começar. Aqui em casa fui eu. 6 meses depois, eu evoluindo, crescendo, avançando, a Viviane disse, eu tenho que fazer isso também, eu não posso ficar para trás. Então, você só vai, usa a sabedoria que a Viviane está falando, palavras de afirmação, sem arrotar arrogância, eu sei mais, eu estou buscando me desenvolver, eu estou buscando algo novo. Não, com amor, com o jeito que você sabe qual é o jeito que ele gosta. A forma como você vai falar, ver a linguagem de amor a dele. linguagem de amor dele. Se é toque físico. E a gente errava muito aqui em casa. Se é palavra de afirmação, se é presente. Se é presente, né, bom? Eu sou presente. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade também. Então, são coisas que você tem que fazer a gestão do seu relacionamento, mas para isso tem que parar. Para, respira, faz a gestão do relacionamento. E aí vocês vão crescer. A fidelidade, a doação de tempo, parar e olhar para o outro, entender a necessidade. E aí você faz a gestão do processo. Funciona, gente. Funciona. Independente. Aí, gostaria que meu esposo estudasse desenvolvimento pessoal. Não, então, eu gostaria que estudasse desenvolvimento pessoal. É isso. Por que ele vai estudar desenvolvimento pessoal? Porque você quer? Porque você acha que vai abrir a mente dele?
Mas se para ele não fizer sentido, se para ele não consiga ver lá na frente que vai transformar a vida dele. Aí você tem que ver qual é a linguagem dele, para saber qual é o caminho que ele quer seguir também. Porque ele é o chefe, né, Laine? Você não pode tomar uma decisão por ele. Isso. Ele é o cabeça da casa, é o chefe e o líder. Então você tem que ativar isso nele, essa liderança, sabe? Esse comportamento como o papel do homem no lar, né? De chefe, de provedor, entende? Não é você só querer que ele faça desenvolvimento pessoal. Mas será que ele gosta disso? Aí você vai ativar o melhor dele. Entende? Exato. Manu botou assim, cumplicidade é a base de tudo. É um querer ajudar o outro, né? Ser parceiro, né? Ser cúmplice. É isso aí. Ela coloca aqui assim, infelizmente a educação hoje está ligada aos próprios princípios, esquecendo realmente os princípios bíblicos. Fato. Mas nós, como instrumento de Deus, a família como instrumento de Deus é obrigação nossa zelar pelos princípios de Deus na nossa família. A gente tá aqui não é para ser famoso, não é para ser nada não, é transbordar. Lembra do copo que ele tá vazio, mas quando ele tá cheio, ele vai transbordar. Então, como o mundo tá aí também para ensinar as coisas erradas, a gente tem um papel fundamental de abrir a nossa boca aonde a gente estiver. Se é no trabalho, se é na casa de um amigo, e transbordar os princípios. Porque assim, minha gente, o mundo tá mudando de uma forma onde o certo é errado e o errado é certo. E eles estão ganhando força e a gente tá se calando. E vão ganhar mais e faz parte do processo. Faz parte do processo. Só Você que a deve gente se não fortalecer. pode se calar. A gente tem que se fortalecer em Cristo e transbordar porque na vida das outras pessoas. Entende? Porque essa corrida dos ratos faz isso. A gente aceita o que eles querem. A gente faz o que eles querem. Lembra que na pandemia estava um surto de Covid. Aí no carnaval não estava mais nenhum surto de Covid. Então, sabe o que a mídia faz e a gente vai atrás? Então é nesse sentido, né? Se você não sair desse ciclo, você sempre será uma vítima do sistema. Sempre. Você é manipulado o tempo todo em tudo. É porque a gente não tem acesso ao que acontece. Mas o tempo todo nós somos manipulados. E você precisa sair desse ciclo, tá? Vamos tirar o print? Vamos. Deixa eu vir pra cá, senão eu não consigo. Vem, mamãe, encosta. Rapidinho, eu vou tirar um print aqui. Rapidinho. Vai. Tira aí também, marca a gente lá. Nunca acerto. Foi. Tira o teu print, marca o Wellington, Viviane, chamam a gente. Toda terça-feira de 8 horas. Hoje foi de 9, alguns contratempos, mas é de 8 horas. Próxima terça a gente tem. Se você está aqui em Alphaville, aqui em Barueri e tal, quinta-feira tem palestra Finanças em Jogo, presencial. Provavelmente eu transmita de novo pelo Instagram. Mas é isso. Busca se movimentar. Deus vai agir no seu movimento. Fidelidade, gestão e doação. É isso. Beijo. Gente, faça um excelente dia, tá? Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Emanuel, tá em Olinda. Tchau, de Olinda. É isso. Vai transmitir ao vivo no meu Instagram, tá? Provavelmente ao vivo no Instagram ou no YouTube. Beijo, gente. Quem quiser assistir depois, vai lá no canal do YouTube que até o meio-dia já vai estar disponível. Beijo. Deus abençoe vocês. Tchau.